de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. É dia do programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians e que está no ar em www.radiocoringão.com.br. O Timão Universitário é o programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da UNG, em parceria com a Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios, que é composta pela Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios lá na Fiel Macabra e na Rádio Itaquera, também na Rádio Livre Gaviões, claro, em 87.5 FM na região da Arena Corinthians. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio, Dom Agenor Júnior e Vitor Rossi. Lá nos trabalhos técnicos, ele e o maestro Marcos Floriano dá o som da festa e leva esse clima, este áudio perfeito ao seu rádio em todas as partes do planeta. Pois é, rapaz, no Timão Universitário de hoje você confere o Timão na mídia, as notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante a última semana. Pelo Campeonato Brasileiro, na 33ª rodada, Corinthians empata de novo em casa contra o Inter e um placar por 0-0, né? O placar de 0-0 em casa. No próximo domingo tem desafio contra o Botafogo no Rio de Janeiro, com os cariocas tentando fugir do rebaixamento lá no estádio Newton Santos. Tem também o provão, claro, e a participação dos colaboradores e das colaboradoras, até porque daqui a pouco tem Jade Jimenez no ar com a gente, certo? E que mais? O Fala Fiel, claro, a interação aí dos ouvintes do Timão Universitário, o Eternamente em Nossos Corações, que hoje homenageia o Marcelo Dian. Pra nós era Marcelo, sempre foi Marcelo, zagueiro Marcelo e ponto. No Cruzeiro virou Marcelo Dian, o nosso zagueirão do título de 90. O Storintians também contando um fato da história do Corinthians, as notícias sobre o futebol feminino. Rapaz, o melhor time de futebol feminino do mundo no momento é o Corinthians. Pois é, tudo sobre o campeão paulista e a temporada vencedora de 2019 no boletim da repórter Jade Jimenez. Tem o basquetebol corintiano no Sul-Americano e no NBB, hein? Basquete sem perder há 5 partidas e o futsal do Timão, que empatou contra o Horizonte lá no Ceará no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Quinta-feira que vem tem jogo decisivo no Parque São Jorge, tá certo, rapaziada? É isso aí, e eu lembro a você, irmã corintiana, irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta, hein? Por meio do site www.radiocoringão.com.br, os aplicativos TuneIn e Radios.net, sites retransmissores de rádios ao vivo, ou seja, meu querido, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo se você não quiser, tá bom? O Último Universitário também está no site da UNG, www.ung.br/multimídia para interagir conosco aqui no nosso Timão Universitário na edição semanal, toda sexta-feira ao meio-dia.
basta seguir-nos nas redes sociais, como no Twitter, né? @TimãoUni no Twitter. Siga lá as nossas postagens lá. Tô voltando a alimentar o conteúdo do Twitter do nosso Timão Universitário. Tem também o Instagram, @Timão Universitário lá no Instagram, ganhando vários fãs e likes no Instagram. Olha só que beleza. E no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, a fanpage do Timão Universitário lá no Face, tá legal? E, claro, não podia ser diferente, a nossa carinha bonita todo sábado a partir das 18 horas no canal da Rádio Coringão no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão. Inscreva-se lá no canal e aprecie o material, todo o conteúdo gerado e gerenciado por Carlos Eugênio lá no nosso canal da Rádio Coringão no YouTube, tá bom? É hora também de saudar os irmãos e irmãs corintianas que nos ouvem por meio das reprises, certo? Você que ouve aí as reprises do Timão Universitário, que vai ao ar, o Timão Universitário, o programa oficialmente vai ao ar ao meio-dia de sexta-feira, mas na sexta-feira, às 15 e às 20, tem reprise do Timão Universitário na Rádio Coringão e Rede Corintiana de Rádio, certo? No sábado, 4 horários, hein? 3 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e 20 horas. E no domingo, às 10 da manhã, você conecta-se radiocoringão.com.br e nos ouve aqui no Timão Universitário, sempre a edição semanal que preenche o seu final de semana de Corinthians, tá legal? É isso aí, vamos adiante, pois é hora do Timão na Mídia, e o Timão na Mídia é assunto pra ele, Dom Agenor Júnior. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Boa tarde, meu caro Dom Agenor Júnior. Boa tarde, meu querido Alex. Boa tarde, queridos ouvintes, amigos da mesa. Vamos começando aqui o programa com Timão na Mídia, as principais notícias aí que rodaram sobre o Corinthians na última semana. Sim. Começando aqui pelo UOL Sport. Corinthians inicia dispensas para 2020 com aval de Thiago Nunes. Globoesporte.com. Thiago Nunes vai ao Parque São Jorge, visita a CT do Corinthians e tem conversa com dirigentes. Meu Timão. Urso se emociona ao falar de racismo em vídeo divulgado pelo Corinthians. Fuller também participa. Esporte Interativo. Atacante do Corinthians, Bocelli, desfalca o time na reta final do Brasileirão devido à lesão. E lance, recuperado, Everaldo é opção no Timão para enfrentar o Botafogo. É isso aí, meu caro Dom Agenor Júnior. As notícias do Timão na Mídia sempre movimentam a imprensa esportiva e, claro, movimenta o início do nosso Timão Universitário aqui da nossa edição semanal do programa da Rádio Coringão e da Rádio UNG. Boa tarde, meu caro Vitor Rossi. O teu principal destaque aí dessas 5 notícias, por favor, meu caro Vitor Rossi, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Dom, aos ouvintes. Eu destaco aqui a do All Sport, que diz: Corinthians inicia dispensas para 2020 com aval de Thiago Nunes. É um trabalho que a gente não vê, né? É um trabalho que o Thiago Nunes agora tá conversando com os dirigentes, tá começando a participar mais do Corinthians, e é um trabalho que a gente não vê. Os nomes vão ali entre eles e o Thiago Nunes vai observando o que ele pode, o que ele pode e o que não pode pro ano que vem, para ter no elenco. Então ele já vai colocando a cara dele no elenco, já vai vendo as características dos jogadores, porque acho que é a partir daí que ele começa a observar também as características que ele vai colocar pro jogo do Corinthians com as opções que o Corinthians tem. E tem bastante opção. Então é um trabalho que a gente não vê, mas é super interessante a gente ver que já tem já começou a ter esse trabalho. É uma espécie de transição de comando mesmo, né? Exatamente. Victor, esse trabalho administrativo, que a diretoria vai passar pro cara as possibilidades que ela tem, vai ouvir as possibilidades que ele também pode apresentar, como bem disse o Vitor, e é mais ou menos assim que a transição vai funcionar, né, Dom? Quer opinar sobre esse assunto aí? Eu acho interessante isso acontecer mesmo só nos bastidores, não vazar isso, né? É verdade. Porque é muito bom, que a gente vê muito clube aí que quando vai chegando no final de ano já solta a lista na mídia. E não é nem empresário. E como você acha que fica a cabeça do jogador, né? Tipo, eu sei que eu vou sair, aí tipo, sei lá, aí o cara, né, começa a fazer corpo mole, começa, né? É até assim, porque é uma empresa, imagina, você sabe que você vai ser mandado embora no final do ano.
Então, seu rendimento, você fazendo bem, você fazendo mal, você vai ser mandado embora. Então, né, mesmo que for para ser contado por outro clube, eu acho que o psicológico afeta um pouco. Então, eu acho que o bom Corinthians, pelo menos que eu lembre, não é de costume soltar isso na mídia. Quando vai ter uma lista de dispensa, soltar para todo mundo saber, né? Tem hora, né, para isso acontecer, né? Nós temos sim os nomes de alguns jogadores aí que não renovarão o contrato e tudo mais. Aliás, isso é um assunto para o Fala Fiel. Aí nós vamos ouvir a fiel torcida corintiana daqui a pouco no nosso Fala Fiel aqui do Timão Universitário, opinando exatamente sobre esta questão aí das dispensas ou manutenções ou rescisões de contrato antecipadas e a fiel torcida vai falar sobre isso aqui no nosso Timão Universitário. Mas é esse trabalho mesmo de bastidor que precisa ser bem feito no comando de transição aí, mudando a ideia, virando a chave para o Thiago Nunes. Meu caro Dom Agenor Júnior, faça você então um dos destaques aí do Timão na Mídia também, por gentileza. Eu acho que é legal aqui também falar do Everaldo, né? A volta do Everaldo. Voltou, agora, né? Voltando, enfim, né? Tinha sumido, se machucado aí. E é bom com uma opção da ponta, né? Porque o Corinthians carece um pouco dessa posição, porque temos ali, tem o Cleison, às vezes improvisa o Vital. Agora o Pedrinho jogando mais pro meio, não joga mais tanto nessa posição. E acho que é bom pra dar uma variedade de jogo. E quando o Everaldo tava jogando, eu tava gostando do jogo dele. É um jogador, ele é rápido, começou bem. Jogador habilidoso, então acho que ele voltando agora, esse finalzinho de campeonato 2020 vai ser um grande nome aí pro Corinthians. Na quarta, hoje é sexta, na quarta-feira, o Corinthians fez um amistoso aí, um jogo treino contra o Atibaia, não, Inter de Limeira, perdão, e o Everaldo fez um dos gols da vitória aí e tal. É bom para que ele ganhe confiança e é bom também ser relacionado, né, estar à disposição do treinador. Mostra que o jogador está recuperado da lesão. O Everaldo, para quem não sabe, foi operado, né, de uma pubalgia. É uma doença aí, não é uma doença, é uma lesão, né, crônica, né, que muitos atletas têm por repetição de movimentos e tal, e isso acaba virando aí um problema maior. A opção do departamento médico do Corinthians foi pela cirurgia, né, porque existe o tratamento sem a necessidade de cirurgia, mas é uma situação que não vai ser curada para sempre. Por exemplo, alguns atletas que a gente conhece já tiveram aí, são vários, mas só para citar aí os mais próximos, o Marcelinho Carioca, né, que até a gente falava dele há pouco aqui em off, e o Christian volante aí, o Christian dos dedinhos aí, que ultimamente também sofreu com a pubalgia, e aí a carreira do cara vai encurtando. O Everaldo parece ser um cara novo ainda e tem muito chão pela frente, então por isso que o departamento médico do Corinthians talvez tenha decidido aí pela operação, e aí de fato tocou adiante o tratamento. E o Everaldo, que só tinha previsão de retorno após o Campeonato Brasileiro, já volta aí faltando 5 jogos para o campeonato, pode ser um fator importante para que ele retorne de fato aí ao elenco e plenamente recuperado. Das informações aqui que nós já falamos aqui do Timão na Mídia, o Bocelli, né, desfalca o Corinthians aí contra o Botafogo e provavelmente não retorne mais durante o ano de 2019 para se recuperar para 2020. E também citarmos aqui a questão do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O Corinthians fez algumas ações, né? E uma delas foi este vídeo que, inclusive, o Timão Universitário replicou nas nossas redes sociais. Claro, para quem quiser, vá lá, confira lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, está lá este vídeo lá, que é emocionante de fato. O Júnior Urso, a Suelen do futebol feminino, o Zum Fuller, né, que é do basquete, o Henrique do futsal, são os atletas participantes deste vídeo, e tem outros funcionários do clube também, segurança, fisioterapeuta, técnico, tem uma rapaziada lá, o pessoal das mídias sociais do Corinthians e tal, tá todo mundo lá participando desta ação
contra o racismo. O Corinthians é de todos e aqui no Timão Universitário nós também somos absolutamente contra o racismo e contra os racistas, principalmente, tá certo? É isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos falar do Corinthians em campo, pois no último domingo o Timão recebeu o Internacional em Itaquera. O público compareceu, fez sua parte, mas o péssimo rendimento do time, lento no primeiro tempo, não tirou o 0 do placar. A melhora na segunda etapa parece ter equilibrado o desempenho do Screte corintiano. Entretanto, foi insuficiente para fazer o gol. Antes da nossa análise aqui na mesa do Timão Universitário, quem fala sobre o desempenho do time é o técnico Diego Coelho. Diga lá, Coelho, cria do terrão do Parque São Jorge. Muito ruim, uma ideia de jogo que não encaixou, que a gente vai continuar trabalhando para isso. Um segundo tempo completamente diferente, primeiro tempo realmente muito ruim. Fizeram aquilo que eu pedi e não estava dando continuidade, principalmente com a posse de bola. Mas o segundo tempo a gente conseguiu melhorar, eles entenderam o que tinha que fazer, tinha que ser mais agressivo realmente em todos os setores do campo. E foi isso que aconteceu, por isso que a gente melhorou. Eu não estou preparando um time para ninguém. O que eu estou fazendo é fazer com que o Corinthians jogue futebol. Estou tentando fazer isso. Essa é a grande diferença. Uma situação clara de jogo, de colocar mais jogadores nas linhas adversárias. E isso eu deixo bem claro para eles, e eles com uma capacidade grandíssima de entender o que a gente faz, o que a gente pede para eles. Tanto em saída em 3 quanto em saída em 2, eles conseguem colocar jogadores na última linha do adversário para causar realmente o que aconteceu no segundo tempo. Essa também era a intenção. No primeiro não conseguimos de uma maneira, a gente tinha que mudar de outra. E a gente conseguiu fazer um ótimo segundo tempo, onde a gente poderia ter ganho o jogo. A grande questão, quando a gente estava saindo em posse de bola, que o time do Inter pressionou a gente não conseguia romper as linhas com os passes. E a gente teve dificuldade, mas a maior dificuldade no primeiro tempo, para a gente não ter a bola, foi que o nosso time estava um pouco espaçado. Então, quando a gente ia pressionar com o Vital e Bocelli, a nossa linha de trás estava muito longe, a gente não conseguia ter competição mais próxima do adversário, ficava muito distante. Então, o primeiro tempo, esse foi o grande problema. Porque quando a gente saía para pressionar e tentar recuperar a bola e fazer o nosso jogo, a gente não conseguia, porque nosso time estava muito, muito longe um do outro. Quando começou o segundo tempo, jogar um pouquinho mais na marcação no campo do adversário, na saída de bola do Inter, a gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola e ser mais agressivo. O time do Coelho um pouco mais agressivo no segundo tempo, mas mesmo assim insuficiente para abrir o placar ou dar uma complicada a mais aí no jogo do Internacional. O primeiro tempo foi realmente péssimo e pouco acrescentou aí de diferente naquilo que o Corinthians do Fábio Carille vinha fazendo anteriormente aí, né, rapaziada? Mas mesmo assim, pra você, meu caro Dom Agenor Júnior, o Corinthians merecia aí melhor sorte no último domingo ou o 0-0 acabou ficando mesmo de bom tamanho? Porque o Inter teve algumas chances de gol também, né, Agenor? Não, de bom tamanho não ficou porque um time que quer ir pra Libertadores, um jogo de 6 pontos, é jogo de final de campeonato, né, cara? É jogo pra dar alma, tinha que ter jogado o segundo tempo, o primeiro tempo como jogou o segundo, desde o começo. Assim, um time muito apático no começo, aquém do que a gente queria ver, e foi muito parecido com aquele do primeiro turno também do Corinthians Internacional. 0-0 também. 0-0 também, né? E os dois entraram bem apáticos, os dois parecendo que 0-0 tava bom, mas naquela época, né, tava ainda, o campeonato tava decorrendo, agora já chegando na reta final, o Corinthians, jogos assim, tá pesando, inclusive, agora, aqueles jogos que o Corinthians deixou de ganhar, porque a gente vê agora 14 empates, cara, 12 vitórias, coisa, muita, e esses 14, a maioria, você vê 0-0. É 0-0, é 1-1, sabe? Tipo, acho que no campeonato todo o Corinthians só fez 3 gols em 2 jogos, se eu não me engano, que foi contra o Fortaleza. Então, sabe? E quando ganha é de 1-0, então assim, é inadmissível 14 empates, cara. De 14 empates desses, se tivesse ganhado pelo menos 3, hoje em dia já tá uma situação muito melhor. É muita coisa. É muita coisa, 14 empates é muita coisa. E o que parece, apesar do Coelho ter falado que não tá preparando para outro técnico, ele sabe que no ano que vem ele não continua. A mesma coisa do técnico do Internacional também. Sabe que tá como técnico... Tô com o Zé Ricardo. Tá como, os dois estão como técnicos relativamente tampões, interinos, né? Que ano que vem sabem que não vão continuar no trabalho. E parecia um jogo de final de festa, sabe? Tipo, vamos fazer o jogo aí, o que der deu. Vamos tentar não perder, mas também não, parece que o medo de ganhar tira a vontade
O medo de perder tinha vontade de ganhar. Sim. Foi o que aconteceu nesse jogo pra mim. Infelizmente, foi um jogo que cada vez fica mais difícil conseguir o caminho pra Libertadores. No segundo tempo, o Corinthians foi muito bem, foi bem superior, mas faltou aquela, sabe, faltou, porque praticamente só vi o chute do Ozello e o chute do Urso, que realmente foi chance de gol real. Então não adianta chutar, acho que foram 14, 13 chutes pro gol, sendo que R$2 e dá no que deu. Agora é correr atrás dos resultados, já começa a encaminhar uma situação onde não vai depender só mais dele para classificar na Libertadores, vai depender de outros resultados também, não só do Corinthians próprio ele para conseguir chegar lá. E complicou, era um jogo que o Corinthians devia ter ganhado. É verdade, meu caro Dom Agenor Júnior, olha só, eu tô dando uma olhada aqui na classificação do campeonato, gente. O Flamengo tem 31 pontos a mais que o Corinthians. É um absurdo, porque, e aí tudo entra nessa parte dos empates, né? O empate, eu brinco aqui, claro, matematicamente é óbvio que a derrota é pior, mas, cara, tem hora que dá a impressão que empatar é pior do que perder, porque você acumula 14 pontos ali em 33 jogos, cara, né? É muito pouco ponto para 33 jogos aí, 14 empates, nossa, e isso vai tirando o ânimo do jogador também, meu caro Vitor Rossi, eu quero a tua opinião sobre esse jogo. Corinthians e Internacional, melhora no segundo tempo, mas esse equilíbrio aí das duas equipes, essa questão que o Dom levantou também do pouco ímpeto das duas equipes, né? Tudo isso aí resultaram nesse 0-0 e a torcida compareceu novamente, né? Tinha bastante gente em Itaquera domingo, apesar do Corinthians praticamente brigar apenas pela vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, quem sabe, né, Vitão? Pelo menos é Libertadores, né? Imagina o Corinthians na Libertadores, tá ali disputando, aí passa pela pré, consegue chegar numa fase de grupos. E é bom também pelo clube, né? Porque o Corinthians tá sempre na Libertadores, envolve a questão financeira e tudo mais. Mas no jogo contra o Internacional, eu vi no primeiro tempo muito abaixo do Corinthians. O Internacional, ele conseguiu... Me surpreendeu até, porque no programa anterior eu comentei que seria muito difícil o Internacional impor o jogo. E o Internacional conseguiu fazer isso. No primeiro tempo era ali no ataque, era marcação avançada, o Corinthians na saída de bola, o Internacional pressionando. E ali foi onde começou a ter mais posse de bola, a jogar melhor no primeiro tempo, até o Corinthians equilibrar as ações no segundo. Mas realmente foi exatamente isso que você, Alex, e até o Agenor comentou. Faltou um pouco mais, né? Teve 2 chutes, foi as chances reais de gol, mas faltou um pouco mais. Acho que faltou a decisão. Acho que não sei se um jogador que, se tivesse um jogador ali mais decisivo, chegasse e marcaria o gol nas situações que teve. Eu lembro também de uma com o Gustavo, que veio o cruzamento do Cleison, o Gustavo quase alcança a bola. Nossa. Ali. E foram lances em que, se a gente analisar no segundo tempo, o Internacional teve lances parecidos. O Corinthians mais uma vez possibilitou que o adversário chegasse em erros na saída de bola. Então o Internacional pressionou, o Corinthians errou, e ali foi onde o Fagner conseguiu uma recuperação incrível, com o Potker quase fazendo gol. O Corinthians erra e o Potker consegue correr boa parte do campo, e o Fagner vem e recupera. Só recuperou porque era o Potker. Isso aí também. É pior do que, olha, isso é ruim, hein? Imagina um ataque com o Potker e Gustavo, velho. Não faz mal pra ninguém. E eita, jogadorzinho. E já teve oportunidade de vir pro Corinthians. Tomara que não venha nunca, porque é muito fraco. Então foram lances pro Internacional, lances pro Corinthians, resultaram num 0-0, que não é bom pro Corinthians pro objetivo no campeonato. Agora, uma sequência, pega com times de parte de baixo de tabela, se torna mais complicado do que você pegar ali junto com quem tá brigando por ser pela Libertadores, porque ninguém quer cair. Ninguém quer cair pra segunda divisão. Então, o jogo contra o Botafogo, mais um jogo complicado. E aí vai pegando, assim, acho que só Chapecoense e Avaí já foram, se a gente parar pra analisar. Então o resto vai estar brigando ali como... então a questão do empate também, nessas horas, acho que se o Corinthians tivesse vencido 3, 4 jogos, isso tudo que empatou, talvez o empate contra o Internacional não fosse tão ruim. Exatamente. Mas é isso, eu vejo o Corinthians mais uma vez pecando na saída de bola e permitindo com que o adversário chegasse.
E infelizmente só foi jogar um pouco mais só no segundo tempo. E o Coelho reclamou bastante do espaçamento entre os jogadores, reclamou da lentidão do time, mas também teve uma semana para treinar e isso, né, só percebeu que isso não havia dado certo no intervalo do jogo. Então, tem que botar aí também na conta do Coelho esta dívida. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da tabela do Campeonato Brasileiro na sequência, né, para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo, mas agora é hora de avaliar a participação de cada jogador no empate, no 14º empate do Corinthians, um empate em 0-0 contra o Internacional, o 14º em 33 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, está no ar o nosso Provão. Provão. Vamos lá, rapaziada, o Provão avaliando aí cada atleta que entrou em campo para defender o Corinthians contra o Internacional. No gol, meu caro Dom Agenor Júnior, o retorno do goleiro Cássio. Nota do goleiro Cássio. Nota 7 pro Cássio. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei 7,5 aqui pro Cassião, fez algumas defesas e voltou inteiro pro time aí, recuperado de lesão. Lateral direito, Fagner, meu caro Dom Agenor Júnior, nota dele. Nota 6 pro Fagner. E aí, Vitor? Eu vou dar nota 8 pro Fagner. Pois é, essa recuperação dele aí pode ter salvado o resultado. 7 pro Fagner aqui no nosso Provão. E o zagueiro Manuel, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Manuel. Nota 6 para Manuel. E aí, Vitor? 6 também. Eu dei 6,5 aqui pro Manuel. E o Gil, meu caro Dom Agenor Júnior? Nota 6 também. E aí, Vitor? 6 também. Eu dei 6 aqui para o zagueiro Gil. O Gil tá mal posicionado em campo, hein? Acorda, Gil, pelo amor de Deus. Lateral esquerdo, Danilo Avelar, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota do Avelar. Nota 5,5 pro Avelar. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei 6,5 também pro Danilo Avelar. E o volante cabeça de área, Ralf, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota do Ralf. Infelizmente não fez um bom jogo, né? Acho que nota 5 pro Ralf. E aí, Vitor? 6. Eu dei 5,5 pro Ralf. Muito mal e muito lento em campo aí o nosso Ralf, que é ídolo da história do Corinthians, mas tá mal em campo e provavelmente não jogue domingo aí, voltando o Gabriel para o meio campo. No lugar do Ralf, jogou o Cleison, meu caro, entrou o Cleison, né, no intervalo, meu caro Dom Agenor. Nota do atacante Cleison. Nota 6,5 pro Cleison. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei nota 7 aqui pro Cleison, entrou e mudou a partida, teve oportunidades aí, né, acelerou o ataque do time. Foi aí, inclusive, talvez tenha sido o melhor em campo com a camisa do Corinthians aí no decorrer de todo o tempo, porque no primeiro tempo ninguém jogou, né? Então, o Cleison ganhou uma boiada porque entrou no segundo tempo, foi o melhor em campo. E o Júnior Urso, que jogou aí compondo o meio campo também, meu caro Dom Agenor Júnior, a nota do Urso? 6,5. E aí, Vitor? 7. Eu dei 6,5 pro Júnior Urso também, melhorou, claro, no segundo tempo na posição dele. E aqui na primeira posição de armação, meio campo, Matheus Vital, e na sequência foi substituído por Wagner Love. Meu caro Dom Agenor, dá a nota dos dois aí. 5 pro Vital e 5,5 pro Love. E aí, Vitor? O Vital nota 5 e o Wagner Love 6,5. 5,5 para um e 6 para o outro, tá tudo bem. Matheus Vital 5,5, Wagner Love 6. E o Júnior Sornossa, meu caro Dom Agenor Júnior, jogou o tempo todo, hein? Nota 5 pro Sornossa. E aí, Vitor? 5,5. Eu dei 5,5 pro Sornossa também. Ele foi mal no primeiro tempo, melhorou nada no segundo tempo, e aí dei esse meio ponto pra ele aí, que valeu a nota 5, passou pra 5,5, né? Bem passado, mas é isso mesmo. E o Sornossa cotado pra jogar novamente contra o Botafogo aí. Infelizmente não deu certo ainda no esquema do Corinthians, o equatoriano Júnior Sornossa. E o menino Janderson, ou Jandson, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Janderson? 5,5 pro Jandson. E aí, Vitor? 6,5. Foi mal no domingo aí, mas vai uma nota 6 pro Janderson, só pra passar um pano, porque o moleque é da base e vai dar frutos para a fiel torcida. E para fechar o time, né, no caso, Mauro Bocelli como centroavante sentiu contratura muscular, provavelmente fora da temporada 2019, mas como disse em entrevista no CT Joaquim Grava essa semana, inclusive já matriculou os filhos na escola no Brasil em 2020, então Mauro Bocelli
provavelmente mantenha-se no elenco corintiano. A nota do Mauro Bocelli, meu caro Dom Agenor Júnior, que foi substituído pelo Gustavo, ex-Gustagol, porque olha, difícil, hein? Fala a nota dos dois, Dom. 6,5 pro Mauro e 6 pro Gustavo. E aí, Vitor? 6,5 pro Bocelli e 5 pro Gustavo. 6,5 pro Bocelli e 5,5 pro Gustavo. Cara, Gustavo, esse lance que o Vitor comentou, que o Cleison ergue a bola lá, né, faz o cruzamento, você vê que o cara não tem senso de colocação nenhuma. Porque ele vê que ele não vai conseguir chegar na bola, mas mesmo assim ele vai todo espalhafatoso e erra o lance, erra a cabeçada, não consegue, pensar se ele consegue dominar essa bola ou servir um companheiro. Não, é tudo meio que mal pensado. Eu acho estranho jogador assim, cara. Jogador de futebol, pra mim, tem que ter uma inteligência dentro do campo. Pode não ser nada, não precisa ser um astrofísico, cara, fora do campo, mas dentro do campo ele tem que ter uma inteligência que vai diferenciar exatamente, e esse é o diferencial que o cara tem perante aos outros, né? Então, infelizmente, o Gustavo é batalhador, mas não tem. E o diretor técnico, nosso Diego Coelho, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Coelho na atuação do último domingo contra o Inter. Nota 6,5 pro Coelho. E aí, Vitor? 6. Eu dei 6,5 pro Coelho aqui pela melhora no segundo tempo, mas ele escalou muito mal um time para quem ficou uma semana trabalhando com o elenco todo, certo? Vamos lá, para fechar o assunto do jogo contra o Internacional, tem a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada por ele, o maestro Ginaldo de Vasconcelos Filho, e pelo moço de Sorocaba, Alex da Mata, para analisar outro empate em casa. Fala o técnico do time que nunca perdeu e que nunca vai perder. O time de futsal down do Corinthians e comentarista da partida pela Rádio Coringão. Fala o professor Cleiton Monteiro. Pois é, Alex. Aqui na Arena Corinthians, né? O Corinthians empatou com o Internacional. Um jogo difícil para o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, onde a equipe não se encontrou dentro de campo, né? Foi totalmente dominada pela equipe do Internacional, perdendo vários gols lá na frente. O Corinthians pouco atacava, não conseguia defender, perdeu totalmente o meio-campo. Coelho tentou fazer algumas mudanças, teve uma semana para treinar, foi até questionado, né, nessas mudanças aí após a partida, e na sua justificativa ele tentou abrir o Júnior Urso mais aberto com a pressão do Bocelli e Vital lá na frente, mas isso não aconteceu no primeiro tempo, né? O que foi feito na semana, com certeza não foi apresentado no jogo, e o Corinthians teve bastante dificuldade no primeiro tempo, ao meu modo de ver, foi pro vestiário, né, levando 0-0, porque poderia estar perdendo de 2, 3 gols, aí o Inter pressionou o Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente debatia no show do intervalo que o Corinthians precisaria mudar a postura para não tomar uma goleada histórica no segundo tempo. Isso realmente aconteceu, o Coelho conseguiu acertar o time no vestiário, né? Os jogadores voltaram mais elétricos, com mais vontade, criou várias chances de gols, né? Poderia até ter saído com um resultado positivo, mas no final do jogo, 0-0, um resultado péssimo para o Corinthians, na pretensão aí de classificação para a Libertadores. Agora enfrenta o Botafogo, o time do Rio de Janeiro, que também vem de uma derrota e agora precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo difícil lá no Rio de Janeiro, mas o Corinthians precisa vencer, precisa pontuar para tentar se classificar para a Libertadores ou para uma pré-Libertadores. No caso de derrota lá no Rio de Janeiro, fica difícil a vida do Corinthians, porque depois enfrenta o Avaí, então se fizer um bom resultado lá no Rio de Janeiro e joga com o Avaí em casa, aí deslancha, aí pode abrir 6 pontos aí e tentar uma pré-classificação aí para a Libertadores ou para uma pré-Libertadores, né? Então é isso, o Corinthians vem oscilando bastante aí nas partidas, a gente espera aí para essas rodadas finais e essa oscilação ela não aconteça para o Corinthians poder tentar a classificação, tá bom? Um abraço a todos e valeu! Valeu, meu caro professor Cleiton Monteiro. É isso aí, rapaziada. Agora, no Timão Universitário de hoje, a participação do povo corintiano que sempre tem voz e vez aqui na nossa Rádio Coringão, pois aqui, rapaz, é de torcedor
para torcedor. O assunto no Fala Fiel de hoje é a lista de emprestados. E como tem jogador emprestado, hein? São 25 atletas e acho que ainda deve estar faltando algum nessa lista aí que o Vitor Rossi vai falar para você. Está no ar o Fala Fiel com ele, Vitor Rossi. Fala Fiel. Fala, meu caro Vitor. Vamos lá, Alex. Começando aqui via Instagram. Vamos para a pergunta. Com contrato vigente além de 2019, os seguintes atletas: o André Luiz, atacante; o Gustavo Mosquito, atacante; o Richard, volante; o Thiaguinho, volante; o Marcial, volante; o Luigi, atacante; o Carlinhos, atacante; Marquinhos, atacante; Matheus Matias, atacante; Rafael Bilu, atacante; Caetano, zagueiro; Guilherme Mantuan, volante, jogará no Oeste Barueri; o Fabrício Oia, meia; o João Vitor, zagueiro; o Camacho, volante; e o Pedro Henrique, zagueiro. Agora, fim de contrato em 2019. O Marlone, meia; o Giovanni Augusto, meia; o Luca, atacante; o Léo Príncipe, lateral direito; o Felipe Bastos, volante; o Paulo Roberto, volante; Guilherme, meia; o Iago, zagueiro; e o Gabriel Vasconcelos, atacante. Os 25, vale ressaltar, 25 atletas listados acima estavam emprestados pelo Corinthians. Aí vem a pergunta: você manteria algum jogador para o elenco de 2020? E aqui começamos com o Júnior Hilton, que ele diz: não, a começar por esse que ilustra o post. Não tem a cara do Corinthians. Me ajuda aí, ó. Quem tá ilustrando o post no Instagram é o Giovanni Augusto. A primeira foto é o Giovanni Augusto, só pros caras ficarem bravos com a gente. Tinha um mesmo. apelido que o meu irmão dava pra ele, chamava ele de Várzea. Quando ele entrava, mano, parece um cara de Várzea desesperado jogando, tá ligado? Então, ai não, o Várzea vai entrar. O Várzea não, mano. Olha, eu posso te garantir que na Várzea tem melhor que ele, viu, Dom Agenor? Porque, cara, esse jogador é terrível, terrível mesmo. Mais participações, foi o Júnior, né? Foi o Júnior Hilton que falou com a gente, né? Isso, o Júnior Hilton. Vai lá, ô Vitor, mais pessoas. Seguimos com o Daniel Oliveira. Tem uns aí que eu ajudaria na vaquinha para encerrar logo o vínculo. Camacho é o único que ainda consideraria, mas o julgo mesmo nível ok, de volantes, que temos no elenco atual. É, meu caro Daniel Oliveira, meu parceiro de resenha, saudade do Daniel, grande Daniel, membro também da equipe da Rádio Coringão. O Daniel, nossa senhora, eu fico imaginando ele lendo essa lista e rachando o bico e combinando a vaquinha de quem que ele ia encaminhar, e fora os impropérios que ele ia oferecer a cada um desses atletas emprestados aí. Grande Daniel, um abraço, obrigado pela participação, irmão. Vamos continuando com Eric Bonilhas, ainda via Instagram. Ele disse: tem uns 2 ou 3 que daria pra tentar, mas sinceramente, de que vale esse caminhão de opções se raramente consegue dispor de um atleta desses para utilizar no elenco principal? E geralmente o maior impedimento é o nível técnico apresentado. Isso tira qualquer um do sério. Quando de dinheiro não é gasto anualmente com os atletas nessas condições, qual o retorno que eles dão? Na moral, muitas coisas precisam mudar na diretoria do clube. Forte abraço à galera do Timão. Sucesso sempre. É isso aí, meu caro Eric Bonilha, aí, ó, dando desabafo aí do Eric Bonilha, e tá mais que certo. O Corinthians, imagina só o quanto de dinheiro que o Corinthians não gastou com isso aí, Vitor. Penso mesmo. É muita coisa, cara, porque os salários desses caras não é 10 mil por mês, não é 20 mil por mês. Pô, os caras têm um salário aí, pelo menos, acho que o que menos ganha aí deve ganhar uns 40. Aí. Então ainda tô aqui me contendo pra não falar mais. Mas você vê 40 vezes 25, no mínimo 40, né? No mínimo, quem sabe que tem aí que ganha muito mais que isso. Tem, e aí claro, vezes 25, claro. cara, eu nem sei quanto é que dá isso aí. Não, por exemplo, o Paulo Roberto, o Paulo Roberto é um jogador que estava bem, né, no elenco do Corinthians aí nos últimos anos, claro, não é um primor. Esse próprio Felipe Bastos aí, esses caras não tem salário menos de 100, cara. Não tem. A gente não tá aqui pra falar o quanto cada um ganha, até porque a gente não sabe também, porque não interessa, nem pra nós, nem pra ninguém. Mas assim, pelo tempo de carreira, tempo de contrato e tal, você vai mais ou menos fazendo esse cálculo aí, cara, é uma grana preta perdida, assim, e há muitos anos, na verdade, porque os caras têm contrato aí de 2 ou 3 anos, amigão. Imagina só quanto tempo que esses caras estão aí mamando
nas tetas do clube. Não digo o Paulo Roberto, o Camacho, mas tem caras aí que, me desculpa, que não deveriam nem ter sido contratados, né, meu caro Vitor? Exatamente. No Facebook tem mais gente, é isso, Vitor? Tem no Facebook também, Alex. Então vamos lá. Temos o Vinícius Silva, que ele diz Thiaguinho, Oia, Camacho, Matheus Matias e Pedro Henrique. São os 5 que ele escolheu aí. Um abraço pro Vinícius, obrigado pela participação, Vini. Eu só discordo aqui do Oia, velho. O Fabrício Oia, é porque ele, até a galera gosta dele porque ele bate bem na bola e tal, mas, putz, meu, infelizmente não deu no Corinthians. Continue, meu caro Vitor, por favor. Nelsinho Neto, Oia é o melhor cobrador de faltas em todo o elenco completo. Ó, tá vendo? Olha, rapaz, Nelsinho, um abraço, Nelsinho, obrigado pela participação, mas eu discordo, respeitosamente, claro. Temos a Jade Jimenez, ela pergunta, inclusive, Guilherme ainda existe? A Jade, ô Jade, é pra você gravar o boletim lá do futebol feminino, Jade. Estamos atrasados aqui com o boletim, você não gravou ainda e tá participando do Fala Fiel, minha caríssima Jade, a incansável Jade Mendes. Claro que a gente tá brincando com a Jade, já mandou pra gente o boletim aqui do futebol feminino e tá perguntando do Guilherme. Aliás, eu só lembro do nome, viu, Jade? Só lembro do nome, nem queria lembrar da pessoa, inclusive. Mais alguém, Vitor? Temos também o Fagner Casoni, que ele diz, Oia tem que ficar. Aí, ó. Ó, o Fabrício Oia tá com o fã-clube na internet do Fabrício Oia. Tá bem afiado, hein, o japonês? Tá bem afiado mesmo, hein? Com faixa na cabeça, queremos Oia. Exatamente. Força Oia, hein? Ô, Dom, desses jogadores aí, desses 25, algum você talvez manteria no clube? Esses que estão terminando o contrato, você mandaria embora mesmo todos? Ou você acha que ficaria com algum? Ou de fato não? Qual cara, é a sua opinião? É que são muitos nomes, eu não vou lembrar de todos, que alguns passou aí que eu nem lembrava da existência. Igual você falou, o Guilherme aí, eu também não lembrava, lembrei agora e me arrependi de ter lembrado. Mas, cara, eu acho que o Thiaguinho, eu gostava, cara, do Thiaguinho. Volante, né? Um volante bom, apesar que o Corinthians, né, tem mais volante que tudo na vida, mas, assim, se fosse, seria o Thiaguinho, acho que o Pedro Henrique também, que é um bom zagueiro reserva. É novo, apesar de ter ido pro Atlético falar do mal do Corinthians, né, mas... Enfim, mas acho que fosse pra manter o Camacho, não muito não. Acho que fosse pra manter seria o Thiaguinho e o Pedro Henrique mesmo. Ó, desses caras que estão em fim de contrato, que termina agora o contrato em 2019. Marlone, Giovanni Augusto, Ufa, Luca, Ufa, Léo Príncipe, Felipe Bastos, Ufa, Paulo Roberto, tanto faz, Guilherme, sei lá, o Iago, zagueiro, muitos não gostam, eu gostava do Iago, mas acabou perdendo um pouco a mão. E o Gabriel Vasconcelos, cara da base também, sumiu aí pelo interior. O Guilherme Mantuan vai jogar no Barueri, no Oeste Barueri. Então, é isso, cara, é muita gente, né? E esse trabalho todo aí, como o Vitor comentou no Timão na Mídia, faz parte agora da tesoura do Thiago Nunes, né? Ou da assinatura, esse aqui eu consigo contar, esse não, esse aqui eu acho que vai render um empréstimo fora. Tudo isso é um trabalho para o próximo treinador do Corinthians, que vai ter muito a fazer aí, porque desses 25 nomes, muitos, claro, nem vão ser repatriados ao clube, termina o contrato e o clube não renova, outros precisam de voltar ao clube para ser emprestado para outro novamente, ou ver qual que é outra proposta, se vai ouvir outra proposta. É momento mesmo da diretoria do Corinthians trabalhar com cuidado para oferecer o melhor aí para a sequência do trabalho, agora comandado pelo Thiago Nunes. É isso, rapaziada, pode crer, este foi o nosso Fala Fiel, sempre com a participação da fiel torcida corintiana. Vamos lá, voltamos a falar do Campeonato Brasileiro, pois no próximo domingo o Timão vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo pela rodada de número 34. Mais um jogo importantíssimo para ambas as equipes, pois o Fogão luta contra o rebaixamento e o Timão busca a vaga na Libertadores do ano que vem. A partida acontece às 18 horas no estádio Newton Santos, no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Sem Bocelli machucado, mas com os retornos de Bruno Mendes para a defesa, além de Gabriel e Pedrinho para o meio. O técnico Diego Coelho fala sobre a importância na sequência e a necessidade em classificar o time para o principal torneio do futebol sul-americano em 2020. Fala, Coelho. A meta é chegar na Libertadores. Ela
ela é fato. Ela é o que acontece no vestiário dos jogos, no vestiário dos treinos, no CT. Nossa conversa é sempre essa. A gente tem que dar um jeito e a gente vai conseguir, de alguma maneira ou de outra, brigar cada vez mais forte para chegar numa Libertadores. Essa é a nossa intenção. É isso aí, meu caro Diego Coelho, técnico do Corinthians, falando sobre a Libertadores da América. Mas, rapaz, tinha que ter ganhado esse jogo no último domingo do Internacional para ficar um pouco mais tranquilo e para cima dos outros também, né? Mas o Botafogo capenga na tabela, né? O Corinthians também capenga na tabela do Campeonato Brasileiro. Para você ter uma base, olha só, o Botafogo é o 14º colocado com 36 pontos. Meu Deus, mas o Botafogo consegue ter 14 pontos atrás do Corinthians. É um campeonato muito... a disparidade é muito grande, né? Do líder do campeonato, aí campeão já o Flamengo, para as demais equipes. Mas quem tá lá embaixo, assim, afundado, né? De propósito mesmo. O Botafogo, ó, só tem 11 vitórias em 33 jogos. Botafogo tem... Cadê aqui os empates? Botafogo tem 19 derrotas. O Botafogo tem 19 derrotas, mas também fica difícil, né? Defender. É muita coisa, né? É muita coisa. Tem quantas vitórias o Botafogo? O Botafogo tem 10 vitórias. 11 vitórias. Corinthians tem 12. Corinthians tem 12 vitórias. Tá vendo? E os empates, né? E os empates... O resto é empate. É coisa... Vou te falar, o Botafogo corre sérios riscos de rebaixamento, vai jogar em casa, né, meu caro Vitor Rossi? O que podemos esperar aí de Botafogo e Corinthians no próximo domingo? Eu não sei nem se o estádio Newton Santos vai estar lotado, a torcida do Botafogo não sei se está tão confiante assim em manter o time na primeira divisão, mas... A gente também não tem nenhuma perspectiva do Corinthians, né? Olha, o Corinthians melhorou em tal ponto, dá para atuar de tal maneira. Por favor, Vitor, tua opinião sobre Corinthians e Botafogo domingo que vem no Rio. Jogo complicado pela questão do Botafogo, né? É mais pelo Botafogo, ele tá tão desesperado para sair do rebaixamento que acho que duas vagas já foram, Avaí e Chapecoense. Ah, sim. E então o resto ali, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Ceará, tá todo mundo desesperado pra ser também. E jogar contra esses times é sempre uma dúvida, porque a gente fica pensando como que o Corinthians pode se portar perante a essa situação do adversário. O Botafogo jogando em casa, ele vai pra cima como se não houvesse amanhã, porque ele não quer sair dessa situação. E o Corinthians, ele também não precisa ficar muito ali atrás, Botafogo o tempo inteiro, Botafogo. E o Corinthians também tem objetivo. Ainda bem que não é sair do rebaixamento, mas é o objetivo de ir para Libertadores. Então, acaba se tornando mais um jogo importantíssimo para que o Corinthians consiga os 3 pontos. Contra o Internacional era uma briga direta e infelizmente não veio. Mas agora contra o Botafogo, mesmo fora de casa, ali, na situação, é um jogo importantíssimo para continuar ali, para estar na mesma pegada. Porque o Internacional, na mesma rodada, ele enfrenta o Fortaleza em casa. E o Internacional é favorito para esse jogo. Aí o Internacional vence, o Corinthians deixa de somar os 3 pontos, perde, na pior das hipóteses, perde, e aí fica complicado, acho que, ou praticamente impossível de conseguir a vaga na Libertadores. Então vai ser um jogo complicado, mas pela questão do Botafogo, e o Corinthians, ele tem bola e tem elenco para vencer. Eu espero que o Corinthians vença, não precisa 3-0, mas que o 1-0 de sempre já é suficiente para que a gente possa manter o objetivo e conseguir chegar junto até a última rodada, chegar para brigar pela Libertadores. É verdade, Vitor. E assim, esses 3 pontos aí, o Corinthians somaria 53, né? Igualaria ao São Paulo. O São Paulo aí também tem jogos difíceis pela frente. Ó, o São Paulo enfrenta o Ceará lá no Castelão, lá em Fortaleza. O Ceará precisa vencer para sair aí da zona da confusão, como gosta de falar o Vanderlei Luxemburgo. E o São Paulo também fica ali nessa... É que o São Paulo fez o favor aí de perder 2 jogos em casa, né, no Morumbi, e a situação deles complicou um pouco. O empate aí contra o Santos na última vitória melhorou um pouco o aspecto do time, porque enfrentou um time melhor, mas vai lá pro Ceará também com complicações, né, e com a pontuação quase semelhante à do Corinthians, né, Vitor? Exato, e é praticamente a mesma situação que o Corinthians vai enfrentar. O Ceará também tá lá embaixo, São Paulo brigando pela Libertadores, e aí... Fora de casa. Lá no Castelão, complicado. E aí, Agenor, o que a gente pode projetar
para Corinthians e Botafogo, com a possibilidade do Everaldo ser relacionado, com o retorno do Gabriel aí provavelmente no lugar do Ralf. No treino de anteontem o Coelho sinalizou com a possibilidade de colocar o Sornossa, manter o Sornossa no time. Eu só acho que o time não pode atuar da mesma maneira que jogou no primeiro tempo, né? E o Corinthians, a gente vem falando isso aqui, agora que eu acabei me tocando, a gente vem falando disso aqui já tem um tempo, se não me engano, desde o começo da temporada do Timão Universitário em março, porque o Corinthians não consegue fazer 2 tempos iguais. Sempre é ou o primeiro ou o segundo. Ou é muito ruim ou é muito bom. Não consegue equilibrar uma partida que você fala, olha, esse jogo aqui, talvez, o jogo contra o Fortaleza, agora o primeiro jogo do Coelho, tenha sido de melhor equilíbrio nos 2 tempos, que tentou atuar da mesma maneira, na mesma intensidade, acabou dando certo. Mas contra o Flamengo mesmo, atuou bem no primeiro tempo, tomou uma paulada no segundo tempo. Contra o Palmeiras agora, contra com o Coelho no comando já, inclusive, jogou bem no primeiro tempo e tomou uma pancada no segundo, achou o gol lá, né? Quase ganhou, meio que injusto, mas teve um empate, tudo bem. Mas o Corinthians não consegue equilibrar as forças, Dom. O que acontece, cara? Por que o Corinthians não consegue fazer isso? E eu acho que tá aí o segredo da vitória, Dom. Por favor, tua opinião sobre isso e sobre a partida do próximo domingo. É mesmo, porque se sabe como funciona. No segundo tempo eu vi uma entrevista do Urso, falou, quando a gente voltou, eu tava com a cabeça melhor, então, começa jogando assim já desde o começo, cara. Sabe, qual que é a dificuldade do Coelho conseguir armar o time desde o começo agora, sabendo mais ou menos as peças que se encaixam, o que funciona, o que não funciona. E outra, vai ser um jogo, eu acho que o jogo contra o Botafogo vai ser um jogo muito mais difícil do que o Internacional. Porque o Botafogo tá jogando pra vida pra não cair. O Corinthians jogando pra Libertadores, ok, se não for Libertadores, ano que vem tá na primeira divisão. Agora o Botafogo, se não ganhar, meu amigo, você não ir pra Libertadores, ok, ano que vem continua. Agora o Botafogo não tá na mesma coisa que a gente, não é a mesma coisa que o Internacional. É como se fosse um outro campeonato. É como se fosse, né, ali o pessoal, né, que tá ali embaixo, tá tipo, é a vida pra manter na primeira divisão pra ano que vem tentar fazer alguma coisa. Agora o Corinthians e o Internacional meio que estão cômodos ali. Nesse jogo, se não der pra ganhar, ok, vamos tentar ganhar o próximo. O Botafogo, meu amigo, não vai ter essa não, é ganhar ou ganhar. Daqui pra sei lá, do 11º colocado pra baixo, que é o Goiás, Fortaleza, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. Chapecoense e Avaí, como bem disse o Vitor, já foram. Pra mim, o CSA também não se mantém, aliás, pra mim, já tem um tempo que eu falei isso aqui no Timão Universitário, só tem uma vaga, né? Porque o CSA dificilmente ia conseguir recuperar daquele primeiro turno ruim, né? E não ia conseguir recuperar na sequência por melhor campanha que fizesse, ganhou do Corinthians, arrancou um empate aqui no Morumbi de São Paulo, tirou pontos importantes de times grandes, mas nesse bolo todo aqui, quem tem de 36 pontos para baixo, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, que para mim, entre esses aqui está o rebaixado, né? Porque o Atlético Mineiro é o 13º, Dom, mas tem 41 pontos. Com uma vitória, difícil. Uma vitória já sai, resolve o problema, né? E os outros times estão muito fora, né? De 36, 36 para 41 são 5, né? São 2 jogos, digamos, né? Precisa igual você ganhar falou, 2 jogos. Dá pra dividir quase por blocos, né? Tem o campeão absoluto, aí tem a galera ali naquele meio bolo da Libertadores, aí depois é uma distância muito grande até o pessoal cair. E como você falou, parece que formou um outro campeonato pra ver quem não vai cair. Formou. E quem for jogar contra esses clubes, esses clubes vão dar trabalho, vão dar agora a vida o que não deu no campeonato inteiro. Então, só que a gente tem que pensar pelo lado do Corinthians também, né? Porque, é como o Vitor falou, é como você fala, que a gente sempre fala, time grande sempre tem que estar na Libertadores, por mais que, sei lá, não passe da primeira fase, vai. Mas tem que estar lá jogando, você só se acostuma com alguma coisa quando você repete, é repetição e persistência. Uma hora dá certo. E outra, visibilidade para contratar novos jogadores, visibilidade também da questão financeira. Então tem que ter essa mentalidade que, é classificar para Libertadores tão vida ou morte quanto um time que tá caindo pra segunda divisão. Sabe? Então, o Corinthians tem que ir pra cima, o Botafogo vai ir pra cima também. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Se o Corinthians soubesse impor
consegue sair com uma vitória de goleada aí de 1-0, eu acho, velho. Tomara, meu caro Dom Agenor Júnior, mas é jogo duro, mas o que vai ser mais legal de ganhar do Botafogo domingo, eu não tenho nada contra o Botafogo, muito pelo contrário, aliás, meu amigo Pedro Gabriel, um abraço pro Pedrão aí, sempre ouve a gente, botafoguense doente, mas... Nosso amigo Brasília também. O Douglas, pô, o Douglas Brasília, que é botafoguense, eu tenho vários amigos botafoguenses, sangue bom, mas o Botafogo não podia ter mandado o nosso Barroca embora para contratar o Valentim. O Valentim é um bom técnico, concordo, tem história lá no Botafogo, mas o Valentim já tá rebaixando o Avaí, meu Deus do céu, e agora vai rebaixar o Botafogo. O cara vai conseguir cair com 2 times no mesmo campeonato. Ô, Alberto Valentim, eu não vou mais te defender aqui no Timão Universitário, apesar de você ser um bom técnico. Rapaziada, vamos lá, vem aí a segunda parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. O prognóstico do jogo de domingo no Rio de Janeiro fica por conta do narrador da partida na Rádio Coringão. Fala, meu caro Fábio Marcondes. Alô, amigo do Timão Universitário, aqui quem fala é Fábio Marcondes, narrador da Rádio Coringão, convidando vocês para a próxima transmissão deste domingo, a partir das 5h30 da tarde, Botafogo e Corinthians, direto do Engenhão. O Corinthians do técnico Coelho precisando de uma vitória para tentar pelo menos a vaga na pré-Libertadores da América. A equipe do Corinthians vem aí com desfalque, Bozelli machucado não joga. A dúvida ainda está entre Wagner Love ou Gustavo. E no mais, o técnico Coelho tem as mesmas opções do jogo anterior. O Corinthians precisa vencer, precisa fechar o ano pelo menos com alguma coisa que seja palpável e que seja aproveitável, já que praticamente o segundo semestre foi muito ruim. Ganhamos apenas um jogo diante do Fortaleza, empatamos o jogo do Inter em casa em 0-0 e precisamos dar um pouquinho de satisfação à fiel torcida. Tá certo? Botafogo e Corinthians, 5h30 da tarde, com toda a rede corintiana de rádios. Eu conto com a presença e com a audiência de todos vocês. Rádio Coringão, Timão Universitário, e aqui quem fala é Fábio Marcondes. Um forte abraço. É isso aí, meu caro Fábio Marcondes, muito obrigado mais uma vez e boa transmissão aí para toda a equipe da Rádio Coringão no próximo domingo, direto do Engenhão. É isso aí, rapaziada, a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões e a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de domingo contra o Botafogo pela 34ª, não 14ª, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro que tá acabando. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida. Agradecendo ao meu amigo Ronaldo Pereira Soares da Intercontrol ABC, ao grande Elinho da Clínica Segunda Geração e também ao pessoal do Cartão de Todos, pois são eles os apoiadores da equipe da Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios, fiel torcida. No domingo de futebol, você entra em campo meia hora antes do jogo, a partir das 17h30, direto do estádio Newton Santos, o narrador Fábio Marcondes assume o comando para levar a nação corintiana a maior emoção. Nos comentários da partida, a memória viva da Rádio Coringão, meu amigo Domingos Sala Vargas, nas reportagens Ricardo de Almeida Moura, o nosso Ricardo X, e nos trabalhos técnicos e na apresentação da jornada, Matheus de Mambro, o amigo do Elias lá do Fala Fiel. Venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do mundo. Pode crer, como o jogo contra o Avaí apenas na próxima quarta-feira, rapaziada, falaremos dele lá na próxima semana, na próxima edição do nosso Timão Universitário, tá legal? Agora é o momento de manter viva a memória corintiana aqui no Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia o zagueiro Marcelo Djan. Rapaz, Marcelo Kiremetidjan. Esse é o nome do Marcelo, mais conhecido como Marcelo, claro, no Corinthians, e Marcelo Djan no Cruzeiro. O Marcelo que nasceu na cidade de São Paulo no dia 6 de novembro de 1966. O zagueiro começou sua carreira na base do Corinthians, mais um filho do terrão. Ainda nas categorias de base, Marcelo jogou futsal pelo Corinthians, fazendo de tudo para se manter
dentro do clube. Foi no Campeonato Paulista de 1988, que o zagueiro se firmou como titular absoluto. Inclusive, foi ele quem iniciou a jogada do gol do título, marcado por Viola. Nós não achamos um gol marcado por Marcelo e devidamente narrado por um locutor, mas separamos o trecho de uma reportagem do jogo Corinthians e Palmeiras no dia 2 de maio de 1993 para ilustrar a importante participação de Marcelo em um dos 3 gols marcados pelo Corinthians naquele clássico. Um deles foi do zagueiro na vitória por 3-0 e a voz é de Oliveira Andrade. Mas logo depois o Corinthians chegou lá. Leandro Silva levanta na área e Marcelo, que tem treinado muito essa jogada aí, sobe livre entre Antônio Carlos e Edmundo para cabecear forte e fazer 1-0 para o Timão. Reveja, muita festa da Fiel no Morumbi. Hoje, recorde de renda, 8 bilhões e meio com 90 mil pagantes. Oliveira, o atleta sempre mostrou muita tranquilidade em campo e mesmo sem ser o capitão do time apresentava um espírito de liderança. Marcelo vem de uma família de torcedores do Corinthians, a família armênia do Marcelo, e a honra de ter jogado e de ter sido campeão pelo Timão valeu todo o esforço para dar alegrias ao seu pai, corintiano fanático. Seu auge foi durante a campanha do Campeonato Brasileiro de 1990, onde ao lado de Neto, Márcio, Ronaldo Tupanzinho e outros, levantou o primeiro título nacional com o Corinthians. Marcelo, inclusive, ganhou a bola de prata da revista Placar nesse campeonato de 1990. Em 1993, o zagueiro recebeu uma proposta e foi repentinamente vendido ao Lyon da França durante o Campeonato Brasileiro daquele ano. Em sua volta ao Brasil, defendeu outros clubes como Goiás e também virou ídolo no Cruzeiro, onde virou Marcelo Dian por causa do outro Marcelo, o atacante, que se transformara em Marcelo Ramos. Ao encerrar a carreira, o ex-zagueiro virou representante do Lyon no Brasil. Pelo Timão, Marcelo jogou 342 jogos, com 152 vitórias, 121 empates e 69 derrotas. Marcou apenas 4 gols. No Corinthians, o zagueiro foi campeão paulista de 1998 e campeão brasileiro de 1990. É por isso que o zagueiro Marcelo Dian estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. E para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historintians de hoje. Historintians. No ano de 2002, o Corinthians competia o torneio Rio-São Paulo, ano na qual o Coringão se sagrou campeão da competição. Na primeira fase, o Timão enfrentou o Botafogo no Morumbi. Saímos na frente, levamos o empate, mas voltamos a estar na frente com Fábio Luciano e finalizamos com o gol de Ricardinho. A escalação para este jogo foi com Dida no gol, Rogério, Sheidi, Fábio Luciano e Kleber, Fabrício, Vampeta, Ricardinho, David, Leandro e Gil. Time este que era comandado pelo treinador Carlos Eduardo Parreira. Apenas Renato e Fumagalli entraram no decorrer da partida. Os 3 gols da vitória corintiana, narrados por ele, Maurício Torres. O David dentro da área, o Leandro fora da área, perto da risca. Cruzamento fechado! Gol! Scheidt, número 3! É gol do Corinthians no Morumbi! 11 minutos do segundo tempo. Scheidt, de cabeça, o cruzamento do Rogério, perfeito para a cabeçada do Scheidt. A defesa do Botafogo parou. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Aí chegando o Scheidt, que já fez um gol de cabeça na partida. Rogério escorregou, cruzou de cabeça. Fábio Luciano, de cabeça. O gol de desempate do Corinthians aos 33. O primeiro gol corintiano de Scheidt, de cabeça. O segundo do outro zagueiro, Fábio Luciano. Repare que o Matheus escorregou, Rogério.
Kleber tentou a defesa, não conseguiu. Bola no fundo da rede. O Corinthians de novo na frente. 2-1. David levantou em decisão do goleiro. Gol! Ricardinho! É gol do Corinthians no Morumbi. Pé esquerdo na bola, o cruzamento perfeito do David. De novo para você. Corinthians 3-1. É isso, meu caro Vitor Rossi? Isso mesmo. É, Botafogo, rapaz. E o Maurício Torres, narrador aí, que já faleceu, inclusive, o Maurício Torres era torcedor do Botafogo, né? E o Scheid jogou pelo Botafogo também. Eu tava nesse jogo aqui do Rio-São Paulo de 2002. É isso aí. Pode crer, rapaziada. Vamos lá, hora e vez dos esportes de outras modalidades aqui no nosso timão universitário. O Corinthians é campeão paulista de futebol feminino, fiel. É, rapaz, sob o olhar atento de quase 29 mil corintianas e corintianos que, apesar dos cambistas, estabeleceram um novo recorde de público em partidas de clubes na modalidade, o timão fez bonito contra o São Paulo e conquistou o primeiro título estadual de seus 109 anos. Essas meninas e a comissão técnica, inclusive, já gravaram seus nomes na história da modalidade e, claro, na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sobre o jogo e o título, fala ela, a incansável, ela que também é campeã, claro, por que não? A repórter Jade Jimenez com o boletim semanal do brilhante futebol feminino do Corinthians. Fala, Jade! Fala, pessoal do timão universitário, e o Corinthians foi campeão paulista, hein? Cumpriu com a obrigação e fechou a temporada de maneira vitoriosa, garantindo 2 títulos em 2019, né? A Libertadores da América e também o Campeonato Paulista em cima do São Paulo. Um jogo importante, um jogo bem gostoso de assistir e também de trabalhar. Eu tava lá de repórter da Rádio Coringão. E foi um jogo bem especial. O jogo de ida, as meninas estavam bem cansadas por conta da viagem, né, do Equador, voltando do Campeonato da Libertadores, e aí não conseguiram render muito bem. E aí na Arena Corinthians não, elas tiveram o tempo de descanso e a gente pôde ver um jogo bastante consolidado. As nossas laterais, a Catiúcia e a Juliette, também jogando muito bem, diferente do que aconteceu no Morumbi. No Morumbi a Valéria jantou elas no primeiro e no segundo tempo, mas dessa vez lá na Arena Corinthians isso não aconteceu. Queria também dar um destaque para nossa defesa, para Pardal e para Érica, para Tamires também, que ajuda ali às vezes, em cima da Cristiane. A Cristiane é a principal jogadora do São Paulo. No jogo, na ida, na casa São Paulina, ela teve várias chances, né, de gol. A gente sabe como a Cris é fatal nesses lances de cabeça, mas lá na Arena não conseguiu. As jogadoras corintianas marcaram tão bem a Cris que ela ficou completamente obstruída, não conseguiu nenhuma chance de gol. E aí o Timão conseguiu esse primeiro título paulista, todo mundo muito feliz, as meninas, algumas, né, já há muito tempo no Corinthians, não conseguia esse título. Ano passado bateu na trave com o Santos e dessa vez conseguiu ser campeão. Eu queria também destacar a torcida que compareceu lá. Foram 28 mil pessoas, mais de 28 na verdade, e bateu o recorde de público. O recorde era do Santos, 23 mil, e agora é nosso, de 28.500, se eu não me engano. Mas um jogo bem legal, a torcida apoiando, de arrepiar mesmo, as jogadoras emocionadas de presenciar aquilo, de estar num estádio lotado e o pessoal apoiando o futebol feminino. A temporada acabou, uma temporada vitoriosa, de recordes. Agora, ano que vem, começa tudo de novo, né? Vamos ver como o Corinthians vai se reestruturar, quem vai ficar, quem vai sair, as renovações, e a gente vai atualizando vocês. As meninas estão de férias, estão comemorando ainda os títulos. Super justo, né? Super válido também descansar agora. Nós também vamos descansar logo mais. Tá acabando a temporada do futsal, a temporada também do masculino, e a gente entra de férias. Um abraço pra vocês. Eu sou a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, com as notícias do futebol feminino para o Timão Universitário.
É, isso aí, minha caríssima Jade Mendes. Você não tá de férias não, hein, do Timão Universitário, hein, Jade? Vou exigir o boletim dos bastidores do futebol feminino que entram em férias agora no mês de dezembro. Merecidas férias, inclusive, mas tem futebol feminino da base do Corinthians, hein? Semana que vem a gente vai falar do futebol feminino da base, sub-17, disputando aí o Campeonato Paulista contra o Santos na semifinal. Na semana que vem a gente fala disso, tá certo? E, bom, vamos lá, voltando para falar de basquetebol. Pode crer, rapaz, pela Liga Sul-Americana de Basquete, Corinthians garantiu sua classificação à final do torneio. Com a vitória sobre o Ferro Carril da Argentina por 77-57, o Corinthians volta a uma final da competição internacional depois de 22 anos. Em 96 e 97, o timão de Oscar Schmidt foi vice-campeão nos 2 anos. Na final, o Corinthians enfrenta o vencedor do grupo F, que será disputado em La Banda, na Argentina. A chave lá do grupo F tem o ciclista olímpico da Argentina, o Salta Basquete da Argentina e o Nacional do Uruguai, junto com o Botafogo. É o Botafogo do Rio de Janeiro, que também está disputando a fase final do Sul-Americano. O Coringão está garantido lá na decisão. Pelo NBB, mais uma vitória importante, certo? Pelo NBB, o Corinthians chega a 5 vitórias seguidas, aliás, chega a 5ª vitória, né? Vencemos o Paulistano na terça-feira, na última terça-feira, por 78-64. Com o triunfo, a equipe alvinegra chegou à 5ª vitória no torneio, além das 3 derrotas, né? Das 3 primeiras rodadas lá que foram meio difíceis para a equipe do Bruno Savignani, mas deu tudo certo, o Coringão. 5 vitórias sem perder. O grande destaque da partida ficou por Arthur Pecos, líder de pontos, 19 pontos, 8 assistências e 9 rebotes ao lado do Nesbitt, certo? É isso aí, o Corinthians volta à quadra domingo, 10 horas da manhã, pelo NBB contra o Basquete Cearense. Domingo, hein, no Parque São Jorge. Não tem nada pra fazer domingo? Vai lá assistir os mosqueteiros aí, o basquete do Timão, que é tradição também na nossa querida Rádio Coringão, certo? E o futsal do Timão, rapaz, o futsal do Timão empatou com o Horizonte do Ceará a primeira partida da final da Copa do Brasil de futsal. O placar de 1-1 com gol de Davis traz a decisão para o ginásio Vlamir Marques no Parque São Jorge, em jogo que acontece na próxima quinta-feira. O Corinthians tenta o bicampeonato da competição nacional. O jogo é dia 28 às 8h15 da noite, hein? Então, compareça, fiel torcida, decida o bicampeonato da Copa do Brasil a favor do Corinthians. Tomara que o Corinthians leve esse título. O Corinthians que no futsal está disputando a Copa do Brasil e também o Campeonato Paulista. Tá certo, rapaziada? É isso aí. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos na próxima sexta-feira ao meio-dia aqui na nossa Rádio Coringão, 10 anos de torcedor para torcedor. Meu caro Dom Agenor Júnior, suas considerações finais e o seu placar para domingo, Botafogo e Corinthians no estádio Newton Santos. Meu caro Dom, boa tarde. Eu acho que vai ser uma goleada do Corinthians. 2-0 Corinthians. É mesmo? Isso. Tá ótimo. E as suas considerações finais? Queria mandar um abraço para os queridos ouvintes aí que sempre nos acompanham, para o pessoal aí da Rádio Coringão. E é só isso. Tá certo, meu caro Dom Agenor Júnior. Vitor Rossi, meu caro Vitor Rossi, suas considerações finais e o seu placar para domingo, Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians, eu vou de 2-1 pro Coringão. Jogo complicado, o Coringão vence por 2-1. E as considerações finais, mando um abraço sempre aos ouvintes fiéis, mais uma vez na Timão, mais uma vez aí na Rádio Coringão acompanhando a gente. E é isso, Alex. Tá certo, meu caro Vitor Rossi, agradecendo a todos e todas pela audiência, agradecendo também aos comandos técnicos aí do maestro Marcos Floriano, pode crer, rapaz. E o Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de comunicação social do curso de jornalismo da UNG. São eles Dom Agenor Júnior, Elias Macedo, Vitor Rossi,
e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado e a apresentação é minha, Alex Dinarte. É sempre uma honra empunhar o microfone da nossa web Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios. Fique com a gente no final de semana, tem transmissão diretamente do Engenhão, do estádio Newton Santos, Botafogo e Corinthians, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro em www.radiocoringão.com.br. Semana que vem tem mais Timão Universitário aqui na sua Rádio Coringão. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.